Sobre o amor. Tudo sobre o amor é o livro da maravilhosa Bell Hooks. E eu, numa série de lives, vou trazer aqui para vocês mais um capítulo desse livro. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Karen, quem mais estiver chegando aí, conta para mim de onde você é. Se é a primeira vez que você tá aqui nessa live do Te Cuida, conta pra mim. E bora começar, né, o conteúdo. Meu nome é Sandra Ti, eu sou criadora do Te Cuida. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Bruna, seja bem-vindo, bem-vinda. Coloca para mim de que cidade você está falando, que você que chegou aqui nessa live. A live é tudo sobre o amor e hoje o assunto é perda. Então, talvez você não tenha entrado aqui nessa live por um acaso. Simplício Mendes, Piauí. Muito bacana, não conheço Piauí. Primeira vez na live, seja muito, muito bem-vinda. Então, eu estou fazendo essa série de lives, né? A live vai ficar depois disponível lá no meu canal no YouTube. Quem quiser reassistir, Florianópolis, Floripa, eu conheço. Ilha da Magia, maravilha. E aí, estou fazendo essa série de lives para terminar o livro da Bell Hooks. Eu gosto de fazer as lives, a Karenzinha, primeira vez, muito bem-vinda. Gosto de fazer umas lives baseadas no que eu estou lendo, o que eu quero compartilhar, né? Do que eu aprendi desses livros. Então, um dos livros, como o meu canal fala muito sobre autocuidado e principalmente sobre amor próprio, e também mais ainda sobre o amor, né? Esse livro da Bell Hooks, eu fiz uma série de lives um tempo atrás que dá vontade de repetir, que se chama As 40 Regras do Amor, que é um romance maravilhoso, que a gente aprende um pouco mais sobre o sufismo, né? E agora estou terminando aqui no 11º capítulo do livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Esse livro da Bell Hooks, ele vai passeando, vai explicando o que é o amor na visão dessa mulher estadunidense, que já faleceu, inclusive, mas que ela é uma intelectual muito importante, estudou bastante sobre o assunto, né? Porque senão a gente vai falar um assunto raso, baseado nas vozes da minha cabeça, daí não dá certo. Então, eu trago aqui um fundamento, uma pessoa que estudou o tema, e vamos conversar. A live é para isso. Me conta de onde você vem, de que cidade você está falando, se é a primeira vez ou não que você está nessa live. Pode também fazer perguntas, ao que for possível eu vou respondendo as perguntas. Eu sou terapeuta, além de criadora do canal, eu atendo, né, terapia na clínica já há uma questão de 5 anos, depois de uma transição de carreira de 23 anos lá no corporativo. Então, há bastante experiência aí com as pessoas, né? E, então, trazendo aqui nessa live o tema perda, amar na vida e na morte. Eu já tinha lido esse capítulo fazia algum tempo, mas antes da live dei uma revisada e assim, a Bell Hooks, eu deixei alguns grifos e aí eu vou comentando, e vocês também podem comentando à medida que chamar atenção ou que achar pertinente, à medida que é possível eu vou aqui lendo os comentários. O bacana da live é a participação, né? A participação com os comentários que enriquecem a live. Enfim, ela fala assim: o amor nos faz sentir mais vivos, né? Qualquer um que não conhece o amor
ainda está na morte. Enfim, é uma citação bíblica, ela diz, né? Culturas de dominação cortejam a morte, por isso a fascinação constante pela violência, a falsa insistência de que é natural os fortes atacarem os fracos, os poderosos atacarem os sem poder. Então, a Bell Hooks começa o capítulo, temos que contextualizar que Bell Hooks é uma ativista, né? Uma pessoa, é uma pensadora, né? Crítica, né? Do sistema, da sociedade que a gente vive, né? E ela traz isso no texto dela, mesmo quando ela está falando do amor. Então, aqui ela está falando que nós, enquanto humanidade, temos uma fascinação pela violência e pela morte. E a gente, né, tá aí o algoritmo trazendo tragédias, irrita mais, né, engaja mais. Eu tô aqui numa live sexta-feira, às 18 horas, para falar sobre o amor. Isso não engaja tanto assim quanto se eu tivesse aqui falando sobre desgraça, por exemplo, né? Não é a minha ideia. Então, até por isso eu peço, se você está aqui, se você está prestando atenção, se você também conhece alguém, né, que pensa como a gente, né, que gostaria de estar falando um assunto mais elevado, compartilha essa live, chama mais gente para essa conversa, que vai ser bacana a gente ter aqui mais pessoas, né, povoar a internet com um assunto mais crítico, que a gente consiga criticar esse sistema de coisas e promover uma mudança, né? Criar um mundo mais amoroso. Recentemente tem sido muito divulgado nessa crise que a gente está no Brasil de saúde mental, o maior número de afastamentos registrados por saúde mental, mas que isso é uma camada, né, do que está aparecendo. Em breve a gente vai entender que o que provoca a crise de saúde mental no Brasil não são somente as empresas responsáveis, mas há uma questão social, é um jeito de a sociedade funcionar que ainda permite essa forma insustentável de vida, né? Essa maneira insustentável que a gente criou e que a gente mantém e que a gente às vezes não consegue sair dela, né? Então a Bell Hooks, ela vem como essa pessoa crítica que fala que a gente tem uma fascinação pela violência e pela dominação, né? Faz parte. E aí isso me fez lembrar que realmente, né, existem estudos que falam que não só os humanos, mas também todos os mamíferos têm essa necessidade de dominação. E a natureza, né? A gente sabe que na natureza não existe guerra, não existe, né, facções, a gente sabe disso. A natureza resolve isso com a brincadeira. Então a gente brinca, e para brincar, as regras da brincadeira é que eu não posso ganhar mais que 40% das vezes, porque senão eu não vou querer, eu vou achar chato. E eu não posso perder mais que 60% das vezes, porque senão eu não vou querer brincar. Se eu só perco, eu não quero brincar. Se eu só ganho, eu não quero brincar. Brincadeira envolve uma hora eu ganho, uma hora eu perco. E a brincadeira é a solução para a dominação. E aí, essa violência também vai ser diluída, né? Consequentemente. O que ela coloca aqui é a realidade de que todos vamos morrer, e isso gera preocupação
medo e angústia. Então, esse medo da morte, ele é um assunto recorrente em terapia, né? Aliás, no fim da história, todos os nossos medos são um medo só. O medo da morte, ou da nossa própria morte, ou da morte de pessoas que a gente ama. Então, nossa obsessão cultural pela morte consome energia que poderia ser dedicada à arte de amar. A arte de amar me lembra daí a arte de morrer, né? Porque se é inevitável, a gente precisa aprender, né? Na verdade, tudo a gente precisa aprender e sair da ignorância, porque a ignorância, segundo os orientais, né, a raiz de todo mal está na avidez, aversão e ignorância. E aí eu queria indicar aqui dentro da live mais um livro que um dia eu quero trazer aqui, ó, para a gente estudar juntos também, né? Se tiver o engajamento nesses meus estudos, se chama O Livro Tibetano do Viver e do Morrer, né? Existe aí o famoso Livro Tibetano dos Mortos. Esse daqui é um do eita, não consigo falar. Sigyal Rinpoche, que ele trouxe, né, esse livro, esse assunto, o Livro Tibetano dos Mortos, para nossa linguagem contemporânea. E ele diz, logo no começo do livro, que quem não sabe morrer não sabe viver. Quem tem medo da morte tem medo da vida, porque são faces da mesma moeda, né? Morte e vida. Então, queria deixar aqui a indicação desse livro. De novo, se precisar, me manda direct, eu mando direitinho como que escreve. Agora eu não consigo escrever quando eu tô aqui fazendo a live. Então, ela fala isso, que nós temos essa cultura e que se a gente não dedicasse tanta energia assim, a gente poderia dedicar à arte de amar. Mas a gente precisa dessas duas artes, a arte de amar e a arte de morrer. Nós precisamos de mais arte. O mundo ocidental precisa de um pouco mais de arte, talvez. A civilização ocidental preferiu o amor pela morte ao amor pela vida, na medida em que suas tradições religiosas preferiam a redenção à criação, o pecado ao êxtase, a introspecção individual à consciência e a apreciação cósmica. Então, ela fala que nossa literatura religiosa ocidental, ela é mais voltada para morte do que para a vida. Ela valoriza mais, né? Inclusive tem um filme que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu posso pegar por exemplo, aquele das estrelas, como que é o nome? Esqueci o nome do filme. Filme famoso, recente, que a menina estava com câncer e conhece um rapaz, né? Enfim, alguma coisa com as estrelas. Assim. Quem quiser, me ajuda aí, que a memória falhou. E esse filme, a gente se encanta por ele porque o menino morre, entende? Mas eu tinha lembrado de um outro filme que o cara era apaixonado pela mulher, tarará, muito apaixonado, muito apaixonado, e ela morre. E aí aquele amor para ali naquele momento que era amor, só amor, ela era um ideal de mulher. Mas, e se ela não tivesse morrido e eles tivessem casado e ela ia ficar, e eles iam se conhecer na intimidade, a gente sabe que na intimidade nem todo mundo aliás, ninguém consegue ser o tempo todo lindo e perfumado, e aí vai ter aqueles momentos, né, de que a pessoa não tá tão bem assim, que a pessoa tá irritada, que a pessoa
enfim. E aí aquele amor que tinha vai começar a virar um amor mais maduro, que se a gente tem maturidade para compreender tudo isso, ok, mas nem todo mundo tem, né? Enfim, então a morte aqui no Ocidente, a gente cultua e eleva muito a pessoa que está morta e às vezes esquece de quem está vivo, do nosso lado, né? De também cultuar a pessoa que está viva. E aí a hora que a pessoa morre, aí pronto, aí como a gente fala aqui no Brasil, vira um santo e tarará, tarará. Então ela questiona e ela critica isso, Bell Hooks. Quanto mais assistimos a espetáculos de morte sem sentido, de violência e crueldade aleatória, mais medo sentimos no nosso dia a dia. E aí é onde a gente vê aí que existe um projeto para isso, para deixar a gente grudado nesses espetáculos, né, que a gente sabe. Eu mesma perguntei, como eu pouco assisto TV, né, mas pouco assisto TV. Quando eu falo que eu pouco assisto TV, eu não tenho TV em casa, né? Mas o meu irmão tem. E eu às vezes passo lá na casa dele e a TV tá ligada. E tá ligada, obviamente, naqueles espetáculos, né? De jornais da tarde, violentos e tal. E, assim, vou dizer que eu não fui impactada de forma alguma por esse caso recente da menina Vitória. Mas eu fui muito pouco impactada, eu não quis entrar. Mas nessa semana uma amiga comentou que saiu uma novidade sobre o caso, tarará. E aí, ela e mais uma amiga, elas começaram a conversar, eu falei assim... Por que esse caso está sendo tão noticiado? E, obviamente, né, ela sabe do meu pensamento crítico, ela falou assim, porque resolveram dar um holofote para isso? Porque, obviamente, tem outros crimes muito parecidos, né, que estão acontecendo e não foi dado holofote. Mas alguns são dado holofote para isso, para gerar na gente medo, né? E esse medo irracional é uma expressão da loucura, se pensarmos que a loucura significa que perdemos o contato com a realidade. Por quê? Na realidade real, assim, estatística, maior parte do tempo, 99% do tempo, tá tudo bem, né? É mais... E aí ela fala, né, que embora seja mais provável que a gente seja machucado por alguém que conhecemos do que por estranhos, o nosso medo fica direcionado ao desconhecido e ao não familiar. Porque quando a gente vê um caso de violência na TV, por exemplo, esse caso aconteceu por um estranho a nós. E aí a gente tem medo de estranho. E aí com isso a gente não faz... mais amizades, porque eu preciso conhecer um estranho para ele deixar de ser estranho para mim, né? E também a gente se torna obcecado por segurança, né? E aí essa obsessão por segurança, ela beira a loucura. Outro dia eu fui impactada por uma postagem aqui no Instagram, que era uma pessoa explicando como que você configurava o seu telefone para que se a pessoa pegasse o seu telefone, ela não conseguisse alterar a sua identificação pela face. E aí era tanta configuração que chegava uma hora no vídeo que o moço falou assim, nem você vai conseguir alterar a sua face de segurança se você não desfizer todos esses passos. Era tanta segurança que talvez você mesmo perdesse o telefone, deixasse de acessar o telefone, porque você colocar uma segurança contra você mesmo, mais ou menos isso. É uma obsessão pela segurança, né? E essa obsessão pela segurança, ela fala, toda adoração à morte que vemos em nossas televisões, todas as mortes que testemunhamos diariamente, não nos preparam de jeito algum para encarar a mortalidade com consciência.
Por quê? Porque ao invés de fazer o que faz esse livro aqui, né? Que eu já falei sobre ele, o livro tibetano Viver e Morrer. Esse livro é um livro para a gente aprender a morrer em paz e falar da morte sem ser um tabu, né? Apesar de existirem caminhos como esse aqui não passa na TV. Isso aqui não passa à tarde na TV, uma pessoa falando sobre esse assunto, ou uma reportagem sobre isso aqui, não passa. Passa essa adoração que a gente vê de violência que faz a gente ter medo da morte. Para a gente viver plenamente, a gente precisa abandonar o nosso medo de morrer. E é um paradoxo e é difícil, né? Mas é possível, totalmente possível, como disse, né? Tirando aí o preconceito que a gente tem, estudando. A espiritualidade ajuda muito, mas se a pessoa se entende não espiritualizada, os valores ajudam de qualquer forma, né? Continuando aqui, então ela fala: a morte não é uma estranha para mim, é uma velha conhecida de muito tempo. Aliás, é uma citação: é preciso coragem para fazer amizade com a morte, né? Tem um outro livro que é A Menina que Roubava Livros, né? Que eu acho muito interessante, porque o livro é escrito pela morte, esse livro. E tanto que ele fez tanto sucesso, é muito legal, porque é a visão da morte sobre a história. Maravilhoso. Nosso medo coletivo da morte é uma doença do coração. Aliás, esse medo coletivo da morte, ele é conhecido aqui no Ocidente. No Oriente, eles têm uma outra forma de encarar a morte, que é muito diferente daqui. Tanto é que, bom, esse livro tibetano do Viver e Morrer, lá do Oriente, né? É uma forma de a gente acessar esse conhecimento e fazer as pazes e aprender a morrer em paz, né? E deixar de ter essa preocupação com a morte. Nesse medo coletivo da morte, o amor é a única cura. Muitas pessoas tratam a morte com desespero porque percebem que não viveram como queriam. Então, veja, por que a gente teme a morte? Porque quando chegar o momento de a gente morrer, precisa saber: vivi plenamente? Fiz o que acho que vim para fazer aqui? Aproveitei essa viagem, né? Aproveitei essa vida? Eu comparo muito essa vida, eu faço um paralelo sempre com a vida, com uma viagem mesmo, como se eu fosse fazer uma longa viagem. Vamos dizer que eu atravesse um oceano. E eu atravesso um oceano, isso tem um custo, né? Um custo de energia, de dinheiro, de tempo, de planejamento, enfim. E aí eu atravesso o oceano, vou lá do outro lado do oceano com um propósito, né? Não saio aleatoriamente, vou ali no aeroporto de Guarulhos e falo assim: me vê aí um bilhete sorteado aí. Tem gente que faz isso? Tem, são raras as pessoas, né? Então vou lá e falo: olha, não, eu ouvi dizer que lá no não sei aonde, na cidade tal, tem uma coisa muito interessante, eu quero lá ver essa coisa, ou então eu vou visitar o lugar dos meus antepassados, ou então eu vou visitar uma pessoa que está lá morando do outro lado do oceano. Então tem um propósito nessa viagem. E aí eu faço a viagem, uma viagem longa de horas de voo ou de navio, enfim, né? Como quer que seja, vai ser uma viagem longa, desgastante. E aí eu chego lá, por exemplo, se eu fui ver a aurora boreal, uma viagem longa para quem sai do Brasil, e lá ver a aurora boreal. E aí você tem que carregar mala e atravessar vários aeroportos e trens e ônibus e tal. E aí você chega lá
E aí você tem que contar ainda com a graça, né, de ter uma aurora boreal, porque não é todo dia que tem uma aurora boreal para você ver. Mas nesse meio tempo pode ser que eu tenha um piriri, que eu passe mal, enfim, tem muitas variáveis. Mas o negócio é uma viagem longa, desgastante, tem um propósito, muitas coisas podem acontecer, mas o quanto que eu me dediquei a fazer o que eu fui fazer lá, né? Então, se não deu certo de ver a aurora boreal num dia, eu vou ver de novo, vou comprar outro passeio, vou de novo, vou fazer outro. O que eu vou me dedicar a fazer? Aqui a vida é a mesma coisa. Quando a gente for voltar, ou se a gente volta para algum lugar, quem acredita dessa forma, ou quando a gente for efetivamente desligar aqui dessa realidade, eu fiz coisas que valiam a pena serem feitas? Esse é o questionamento. E aqui, como a gente tem um valor mais material, porque a gente foi condicionado dessa forma, e ela critica muito, né, o nosso sistema capitalista, ela é uma crítica desse sistema, a Bell Hooks, ela fala isso, a gente tem uma questão, a gente está muito ligado à matéria, né, a construir matéria, gastar energia para, por exemplo, ter uma casa cara, um carro caro, um monte de dinheiro no banco. E aí o que acontece é que quando chega o dia que a gente morre, a gente não leva nada disso. E, não, mas eu sei por que eu construí tudo isso, porque eu queria deixar para os meus descendentes, e os descendentes estão nem aí para isso. Fala assim, mas eu nem queria, agora eu vou ter que cuidar de tudo isso aqui, uma trabalheira. Às vezes a pessoa constrói impérios, empresas e não sei mais o que, e aí os descendentes, os filhos, os netos falam assim, você imagina, não pedi nada disso, nem queria isso. E aí chega na hora da morte, pronto. Agora, ao passo que se você... Obviamente, a gente precisa da matéria, a gente está na matéria, então o dinheiro é importante, uma boa casa é importante, a gente precisa estar aqui bem instalado nesse negócio. Eu sou a favor de que todas as pessoas estejam muito bem instaladas, muito bem aproveitando de todas as cores e sabores que existem nessa realidade. Tem para todo mundo, but o que a gente vai desenvolver aqui? Qual a transformação, eterna que eu posso fazer aqui? Uma transformação para o meu espírito, né? Então, este é o questionamento. É isso, é sobre isso. Queria saber aí quem que tá assistindo, o que comenta para mim. Estou viajando muito, é um assunto denso, né? É um assunto denso. Esses assuntos densos são falados em terapia. A terapia é um processo onde você vai trabalhar áreas, né, musculaturas cerebrais, obviamente são uma metáfora que a gente não está acostumado, então dói, mas fortalece aquele músculo, aquela área cerebral, aquele assunto, e vai deixando a gente cada vez mais fortalecido para viver a vida com mais plenitude, sem medo de ser feliz, né? Ela fala que o amor nos convida a sofrer pelos mortos como um ritual de perda e como celebração. Conforme abrimos nosso coração para falar do luto, compartilhamos o conhecimento íntimo dos nossos mortos, de quem eles eram e como viveram. Nós honramos sua presença, nomeamos os legados que nos deixaram. Boa noite, obrigada pela live. Estou começando de forma mais séria a buscar a saúde mental, principalmente um diagnóstico, o Vitor colocou. Muito bacana, parabéns.
Que bom. É bom buscar a saúde mental, né? E, se for o caso, um diagnóstico, porque o diagnóstico ajuda você a ter um prognóstico, que é uma terapia, um tratamento, né? Como que resolve isso, né? Como que você lida com isso. E isso é o que você diz sobre espiritualidade estudada junto ao salto quântico. Isso que você diz sobre espiritualidade e salto quântico. Um salto quântico é um salto muito, muito grande, né? Que você tem um ganho de consciência muito rápido. A espiritualidade ajuda nisso, né? Você entender o que os nossos antepassados nos deixaram, né? De sabedorias ancestrais aí, sobre a origem de tudo isso e o propósito de tudo isso, porque se a gente não entender o propósito da vida, né, fica meio difícil de viver, né? E algumas pessoas deprimem, algumas pessoas se perdem, é difícil. Então, a espiritualidade, ela ajuda nessa questão. Esse livro, por exemplo, o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é um dos livros que eu tenho falado aqui nessa live sobre a morte, ele fala justamente sobre isso, né? Sobre essa ampliação de consciência. Por uma coisa que fala aqui que eu não me esqueço, né? Para quem acredita que existe esse mundo e o outro mundo, um mundo espiritual. Aqui nós estamos num país cristão, judaico-cristão, que acredita no mundo espiritual. 90% das pessoas aqui acreditam na espiritualidade. Esse livro fala que que existe algo que se eu quiser mandar uma mensagem que chega do outro lado, existem algumas ferramentas. Por exemplo, o incenso. Quando você acende um incenso com uma intenção de que ele chegue do outro lado e você oferta isso para uma pessoa específica ou mesmo para espíritos em sofrimento ou para os anjos, seu anjo da guarda, sei lá, esse incenso chega lá, segundo esse livro, segundo esse ensinamento. A vela também chega lá, oração chega lá. Então, assim, isso é uma forma de eu expandir minha consciência, ter um salto quântico, como você falou. Quando você aprende uma coisa nova sobre isso. Eu atendo na minha clínica com a abordagem da terapia transpessoal, que é a quarta força da psicologia e que entende o ser humano como um ser espiritual. Para mim é o que faz sentido, né? Se não for dessa forma, para mim não faz sentido. Então eu não consigo atender sem esse viés, e é um viés, né? Que quem pensa de outra maneira vão ter outros profissionais que pensam de outra maneira. A Jaque colocou, incenso vai para quem? Então, o que eu estou dizendo que o Vitor colocou, ele perguntou sobre espiritualidade e salto quântico, né? Esse livro, e aí eu falo que o bacana da espiritualidade, que ela amplia a nossa consciência muito rapidamente, né? Dependendo do que você for estudar aí. Esse livro, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer, ele traz uma informação sobre o incenso, sobre como você se comunicar com o outro lado. Existe o lado da matéria e existe o lado do espiritual, obviamente uma crença, né? Mas para quem assim como eu e 90% da população do Brasil acredita nesse mundo espiritual, como que eu me comunico com esse outro lado, né? Se eu não sou um médium tipo Chico Xavier. O Chico Xavier ele se comunicava de uma forma
que baixava lá a mensagem, né? Igual um download, ele escrevia com a letra da pessoa, com as palavras da pessoa, era uma coisa para Chico Xavier, para avatares. Mas para nós, réis mortais, com mediunidade normal, que eu acredito que todos nós temos um tipo de mediunidade, que a gente pode treinar, estimular. Para nós, nós temos, por exemplo, esse livro fala que o que chega lá do outro lado é o incenso, por exemplo. Então, eu não simplesmente acender um incenso e uma intenção. Então, eu ofereço esse incenso para uma pessoa querida que faleceu, que esse incenso, esses bons aromas cheguem até essa pessoa e ajudem ela de alguma forma. É como se eu estivesse mandando um WhatsApp pro além, entendeu? É isso que chega lá o incenso, chega lá a vela, chega lá a oração. Outras coisas também chegam, mas essas são as mais comuns que a gente conhece, certo? Então, a gente está aqui concluindo o capítulo 11 do livro da Bell Hooks, que fala tudo sobre o amor, e nesse capítulo ela está falando sobre o amor e sobre as perdas, sobre a morte. É um capítulo sobre a morte. Mas Bell Hooks, ela traz de uma forma muito crítica, porque essa é a linguagem dela, né? Então, ela fala aqui que... Bom, uma coisa que o fim não é um fim, mas um novo começo, por isso que saber como amar uns aos outros também é uma forma de saber morrer. Aí, essa frase casa com uma outra que eu tenho acompanhado, que os povos originários, que estão aí há milhares de anos, eles conseguem sobreviver apesar da gente, fazer de tudo para exterminar eles, nós ocidentais, brancos, enfim. Eles estão lá resistindo, né? Eles tomam decisões com a seguinte proposta: essa decisão vai impactar positivamente até 7 gerações após a minha? 7 gerações. Eu não sou boa no xadrez, sou boa em lógica, mas em xadrez, em falar passo a passo assim, 7 gerações. Se for impactar positivamente 7 gerações, eu faço. Se for impactar, ou se não for impactar em nada, tudo bem, mas se for impactar negativamente, nem que seja daqui 7 gerações, eu não faço. Então, aqui ela fala isso: amar uns aos outros é uma forma de eu saber morrer. Eu sei que eu vou morrer, mas eu não vou atrapalhar 7 gerações. Então, outro tema recorrente na terapia é o suicídio, né? A tendência suicida, depressão, a pessoa não vê sentido para a vida e fala: eu vou me matar. E aí, tudo bem, eu só tô causando mal a mim mesmo. É isso. E aí é onde eu falo da minha experiência, sempre, que não é segredo para ninguém quem segue o canal. Eu tenho uma avó que se suicidou e eu posso garantir para vocês, com certeza, que pelo menos 4 gerações foram impactadas por essa decisão dela, negativamente. Não é legal, entende? Obviamente que eu já fiz as pazes com a minha avó, não tenho mais problema, já tratei isso, já curei. Já estamos de bem. Eu tive raiva dela por muito tempo na minha vida, porque quando ela se suicidou, ela tinha 3 crianças pequenas, a mais nova com 2 anos, 2, 4 e 6, uma delas era minha mãe com 4, e aí eu achava um absurdo a pessoa tomar uma decisão dessa. Mas hoje, né, depois de tudo que eu já tratei em terapia, em vários processos, hoje estou de bem com a minha avó. Obviamente entendo que ela estava sofrendo e se ela tivesse pensado 2 segundos a mais, ela não teria feito isso. Mas impacta 4 gerações. Então, ela impactou a geração da minha mãe, com certeza impactou a minha, porque eu tive uma mãe depressiva, doente, enfim, com vários problemas.
E aí eu fui impactada por isso. E se eu fui impactada por isso, agora minha filha é impactada por isso. E assim, meus primos, e os filhos dos meus primos. Enfim, muita gente, pelo menos 4, 5 gerações que eu tô vendo são impactadas por essa decisão da minha avó, né? Então, amar uns aos outros é uma forma de saber morrer. Amar uns aos outros. Sair do ego, né? Tá doendo, mas eu aguento mais um pouquinho, porque tem 7 gerações contando com a minha decisão. E aí ela fala, né, da escritura bíblica da voz divina que declara: eu vos coloquei diante da vida e da morte, portanto, escolham a vida. É como se você fosse fazer uma prova, e daí tem lá assim, olha, escolha 2 pontos, vida e outra opção, morte. E aí tem uma cola, que a cola fala assim, olha, eu te dei 2 opções, escolha a vida, entendeu? Uma prova para você passar, tem que escolher vida. É isso que está escrito na Bíblia, eu gosto muito dessa passagem. E aí, quantas vezes a gente escolhe a morte, né, nos nossos comportamentos destrutivos, seja por uma alimentação ruim, seja por eu maltratar meu corpo físico, seja por eu escolher maus relacionamentos, seja por eu escolher continuar me depreciando, seja por várias decisões onde eu escolho a morte. Pulsão de morte, como diria o Freud. E o ideal seria que a gente escolhesse a vida em caráter individual e coletivo, né? Porque também a gente escolhe coletivamente fazer guerra, queimar umas florestas, enfim, né? Inclusive tá vindo aqui, quando vem para mim aqui, que não sai a historinha da minha cabeça, eu preciso falar. Não sei se vocês já ouviram essa teoria e não sei o quanto que ela tem de fundamento. Eu sempre peço pensamento crítico para tudo que eu falo, porque eu falo com base no que eu estudei, mas a gente está vivendo um momento que cada um precisa ter seu pensamento crítico e verificar o que o outro fala. Isso é muito importante. Mas eu gosto muito dessa história. Essa história é assim, né? Tem algumas pirâmides aí pelo mundo, e aqui no Brasil não tem pirâmide, mas nós temos a floresta amazônica, que são as nossas pirâmides. Um povo que se dedicou a construir aquela floresta. Aquela floresta ela é feita por mãos humanas. Ela não é feita ao acaso, ela é feita com intervenção humana ali, de milhares de anos, né? E provavelmente foi feita para a gente aproveitar, né? Então tem aquele dizer que diz que quem planta tâmara não come tâmara, porque a tâmara demora 100 anos para dar tâmara. Obviamente que hoje a gente deve ter tecnologia para fazer de uma outra forma, não sei. Mas aquilo, o pensamento amoroso social é um pensamento que sabe que vai fazer, de alguém que vai fazer algo que não vai ser aproveitado por ele, mas que não vai deixar de ser feito, porque o nosso descendente vai aproveitar aquilo. Isso é um desprendimento amoroso que a gente precisa entender que foi feito pela gente, né? Foi feito pela gente. Tudo que a gente hoje tem condições de aproveitar é uma construção dos nossos antepassados. Eu costumo brincar e falar assim, se meu avô, eu sempre quando eu falo desse meu avô, meu bisavô no caso, paterno, eu lembro dele, assim, que meu pai conta mais dele, não tenho muitas memórias dos meus avós maternos, porque eles morreram, e minha mãe morreu também muito jovem, eu era muito criança,
E aí, esse meu avô, que era um homem bruto da roça, bisavô, se ele chegasse hoje aqui, tivesse uma máquina do tempo que teletransportasse ele chegasse ali no portão da minha casa e falasse assim, ó, aqui mora sua bisneta. Vai lá falar com ela. Primeiro que ele ia achar tudo muito estranho, portão, né? Cadê a roça? Tal. Mas vamos supor que eu vou lá e recebo o meu avô. Oi, vô, entra, tá? Não sei o que. Ele fala assim, onde que é seu poço aqui? Não, vô, não tem poço. Abre aqui essa torneira, ó, sai água o dia inteiro. Tem água aqui. Água limpa, água boa. Sério? Ele falou, mas e onde é que é a lenha? Onde que pega a lenha aqui? Não, vô, cadê seu fogão? Meu fogão é esse, ó, que você gira um botão, tem um combustível gás que abastece, tem fogo o dia inteiro. Mas não tem que pegar água para tomar banho, não, vô, aqui, ó, água quente, tá aqui. Mas e a sua plantação? Não vou, a gente vai ali, ó, pega aqui essa maquininha, você digita umas coisas, vem uma pessoa aqui entregar comida para você, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. E vocês fazem o que o dia inteiro? Ele ia perguntar. Então, assim, foi sendo feita uma construção de coisas que ele participou dessa construção, mas ele não aproveitou. Meu avô participou dessa construção, meu pai ainda tá aqui, graças a Deus. Então, é isso, assim, fazer, e agora a gente tá fazendo por outras gerações. O que a gente tá fazendo, né? É isso que Bell Hooks quis dizer aqui. Tudo o que buscamos só pode ser encontrado no presente. Abandonar o presente para buscar coisas no futuro é jogar fora a substância e se apegar à sombra. Estar aqui agora não significa deixar de fazer planos. Aceitar a morte com amor significa que abraçarmos a realidade do inesperado. A morte está sempre ali para nos lembrar que nossos planos são transitórios. Aliás, tudo é transitório, né? Até essa live é transitória. Então, eu quero agradecer a todos que passaram nessa live, que me ouviram. Quem quiser ouvir a live de novo, ou então ouvir desde o começo, pegou no meio e tal, vai estar disponível lá no meu canal do YouTube. Normalmente eu deixo aí o link nos stories. Também vou pedir para quem quiser entrar no meu canal, que chama De Pertinho. Depois eu vou deixar o link lá nos stories também. No canal De Pertinho é uma forma de comunicação que chega para todo mundo. Aqui no Instagram a gente sabe que o algoritmo entrega para uma parte das pessoas, ele não entrega para todo mundo. Eu tenho 177 mil seguidores, mas nem todos recebem notificações do meu conteúdo. Enfim, e aí na terça-feira às 18 horas, então toda terça e sexta eu pretendo estar aqui fazendo live falando desses assuntos, né? Hoje o assunto foi um pouco denso, porque ele fala sobre a morte, mas nem sempre é assim. O próximo fala cura, o amor redentor. E aí eu quero agradecer os coraçõezinhos, quero agradecer as pessoas que interagiram comigo aqui nessa live. Quero agradecer a todos vocês que me seguem aqui nesse canal para a gente falar de saúde mental, de amor próprio, de autocuidado. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, tem link aqui na bio, né? Você entra lá em contato pelo WhatsApp e agenda aí a sua avaliação e a gente começa um trabalho maravilhoso. Em breve teremos novidades para quem não estiver ainda preparado para um processo terapêutico individual. Então acompanhe o canal, quem não segue ainda, segue por favor, favorita, coloca lá para lembrar nas notificações, acompanha aí o conteúdo. Em breve eu divulgo novidades para vocês, tá bom? Muito obrigada, fica bem.